privilégio de podermos estar na presença dele. Isaías 44, junto comigo eu trago a saudação de todos os irmãos da igreja na cidade de Conchal, amém, irmãos? Igreja pela qual nós, pela bondade de Deus, nós pastoreamos ela. E nós deixamos ela nesta manhã, tivemos ministrando e celebrando o culto de Santa Ceia do Senhor, e deixamos a nossa cidade para estar aqui junto com os irmãos, atendendo o convite do nosso irmão pastor Antônio. Para nós é uma alegria muito grande. Estava dizendo para o pastor Antônio que a última vez que eu vim aqui era culto de Santa Ceia. Eu voltei de novo no culto de Santa Ceia. Isso é só para manter a comunhão, amém, irmãos? Aleluia. Santa Ceia não tem outro objetivo a não ser manter a comunhão entre os irmãos. Primeiro, celebrar a morte de Cristo. E eu costumo dizer que você não precisa ter dó de Jesus. Não precisa chorar, se emocionar com a morte dele, não. Você tem que tomar um choque com a morte dele. E aí, num culto de Santa Ceia, tem que ser o culto mais alegre da igreja. Por quê, pastor? Porque ele morreu, ressuscitou e está aqui junto conosco. Aleluia. Então é um culto para você dar muito glória, muito aleluia, para você louvar, para você adorar, para você cantar aqui, aleluia. É um culto para você oferecer o seu melhor para ele. Então você vai celebrar a morte. Pastor, a morte. Paulo diz isso em 1 Coríntios 11. Ele diz que o Senhor Jesus ordenou: fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes em meu nome. E trazei testemunho, né? Ele fala assim: celebre a morte e testifique, anuncie a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia, amém? Se ele não tivesse morrido, você não estaria aqui nessa noite. Amém, aleluia. Então, Isaías 44, verso 3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu vou repetir: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém? Você crê nisso? Então você pode se assentar. Exceto quem segura criança, os demais, coloca a Bíblia de lado. E aí eu vou pedir para você louvar o Senhor com as palmas. E você vai oferecer a melhor salva de palmas para o Senhor Jesus. A melhor. Enquanto você aplaude, coloca um glória a Deus no meio. Aplauda o Senhor Jesus e diga: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluias. Glória a Deus. Que maravilha. Irmãos, eu quero compartilhar essa palavra com você, e eu queria dizer que o tempo é muito pouco para tudo que Deus colocou no meu coração. Muito pouco. E eu queria compartilhar isso. Quero dar uma passada por tudo que Deus, quero tentar fazer isso, colocou ao meu coração. E eu queria dizer para os irmãos que de maneira nenhuma a gente assume a tribuna sem antes orar, sem antes meditar, sem antes buscar uma direção de Deus, porque na verdade a gente não conhece a vida de ninguém aqui dentro, a gente não sabe da vida de ninguém, e como dependente do Espírito de Deus, eu preciso que Ele me revele, eu preciso que Ele me mostre, e para mim alcançar isso eu preciso estar na presença dEle. Então nós não temos o hábito de usar o pouco conhecimento que temos e chegar na tribuna e abrir a Bíblia e sair ministrando. Há toda uma preparação para isso, para nós chegarmos aqui. Eu corro um sério risco, porque na verdade, eu estava dizendo para o evangelista que
me substitui na igreja em Conchal. Ele é o co-pastor, o meu co-pastor lá. E eu estava dizendo para ele hoje de manhã, estou muito preocupado, porque eu tinha preparado uma mensagem, tudo no esquema, tudo certo. E ontem à noite o Senhor Deus disse assim, você vai mudar, você não vai ministrar o que você preparou, porque eu tenho algo diferente. E aí eu disse para Deus, mas Senhor, como que eu vou entrar aí? E nós saímos do culto de missões ontem, fomos para casa, e nós passamos boa parte da madrugada falando com Deus e buscando. Deus colocou este tema, esse versículo no meu coração, porque eu derramarei água sobre o sedento. Eu vou repetir para que você entenda. A minha oração é para que o Espírito Santo, ele abra a sua mente, o seu entendimento. Ele diz, eu vou derramar água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Eu vou derramar do meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E eu queria compartilhar com você, porque nós estávamos meditando. E Deus, com certeza, Ele é soberano em tudo que faz. Nós vivemos um período, irmãos, nós vivemos uma época em que eu costumo, muitas das vezes, conversando com irmãos, com pastores, eu costumo dizer que eu acredito que nós já estamos do meio da apostasia para frente. E a apostasia, ela é como se for, ela é como uma doença, como algo que vai corroendo a igreja, corroendo as pessoas. E é interessante, irmãos, porque não tem como escapar dela, não tem como sair dela. Para sair da apostasia, eu não posso entrar nela. E para mim não entrar nela, eu preciso ser cheio da graça e do poder de Deus na minha vida. Se eu não viver isso, eu não consigo. E a gente percebe que há uma facilidade de os cristãos se envolverem com as coisas seculares. Na verdade, as pessoas estão se afastando de Deus, estão se distanciando de Deus. Me permita, pastor, me permita dizer aqui nessa noite, com muito respeito aos irmãos, mas nós nos afastamos de Deus e nós mergulhamos nas coisas seculares. Nós nos envolvemos com as coisas materiais e com as coisas carnais. E eu queria dizer para você que não basta só cantar para tocar em Deus. Não basta só ler a Bíblia para tocar em Deus. Não basta só vir aqui e dobrar os joelhos 5 minutos e para tocar em Deus. Não, aleluia. Eu queria dizer para você que quando eu nasci na fé, há 30 anos atrás, o meu pastor, que não tinha tanta sabedoria, ele dizia para mim assim, você não consegue viver na presença de Deus sem uma vida de oração, sem uma vida de leitura da palavra de Deus e meditação nela. Você não consegue viver na presença de Deus sem uma entrega total. E essa entrega total faz com que eu me renda aos pés dele. Eu me renda a ponto de deixar que ele domine a minha vida. Eu perco o controle dela. Eu não tenho mais o controle dela. Quem controla é o Espírito de Deus. Se é o Espírito de Deus que controla a minha vida, eu estou propício a fazer a vontade dele e não a minha. Conseguiu entender? E o que faz a apostasia? Ela vai matando o crente. Quantas pessoas que louvavam a Deus e não louvam mais? Quantas pessoas que evangelizavam, que pregavam e não faz mais isso hoje? Terra seca. Quantas pessoas que tinham prazer de estar na casa de Deus? Quantos? Eu quero dizer para os irmãos que por muitos anos eu frequentei esta igreja aqui. E um dos melhores cultos, todos são bons porque são para Deus, mas um dos melhores cultos dessa igreja era o culto de quarta-feira, à noite, dirigido pelas irmãs da igreja. Era um culto que Deus chacoalhava a igreja. Era impossível ir embora sem sentir a presença de Deus. Era impossível você vir aqui e não ouvir Deus falar com você.
Era impossível você entrar e sair da mesma maneira que você entrou. Eu pergunto para você, não é o mesmo Deus? Não é o mesmo Deus? É o mesmo Deus. E por que nós não encontramos mais isso? O problema não está em Deus, o problema está em mim. O problema está em você. Não foi Deus que diminuiu o seu poder, ou a sua graça, ou o seu amor. Não. Ele continua o mesmo. E Ele é poderoso para fazer, aleluia, infinitamente mais do que aquilo que nós buscamos. Aleluias. Aleluias, aleluias. E o que Deus ministrava no meu coração e ministra é: eu derramarei água sobre o sedento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falo muito isso em conferências missionárias. Nunca houve um tempo como agora, de que o povo tem sede de Deus, tem vontade de Deus, tem desejo de Deus. O povo está lá fora perdido, eles têm vontade, têm desejo, têm sede. Mas quem é que vai anunciar Cristo para eles? Não tem quem faz isso. Você concorda comigo que para mim oferecer alguma coisa para você, eu preciso ter? Se eu não tiver, eu não tenho como oferecer. Para mim oferecer Jesus, eu preciso ter Jesus. Para mim oferecer cura, eu preciso ter a cura. Para mim oferecer salvação, eu preciso ser salvo. Para mim oferecer, aleluia, libertação, eu preciso ser liberto. Está conseguindo entender aí? E o que acontece com a gente? O que acontece com a gente? A gente vem vindo. Nós preenchemos a nossa vida com as coisas seculares. Ainda hoje eu ministrava na igreja em Conchal e eu dizia para os irmãos no culto de Santa Ceia, que quando Jesus, ele acaba de alimentar uma multidão, ele alimenta a multidão, ele vai fazer um discurso. E Jesus começa a falar dele mesmo. Ele começa a falar de quem não come a minha carne, quem não bebe meu sangue, não tem parte comigo no reino do céu. Mas aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, esse tem parte comigo. Aleluias. Esse discurso deixou o povo chateado. E na verdade o povo não estava lá para ouvir esse discurso. O povo não estava, a multidão não estava em volta de Jesus para ouvir o discurso dele como filho de Deus. Não queriam saber da sua morte, do seu sacrifício. O povo queria ser curado. O povo queria ser abençoado. O povo queria receber as bênçãos de Deus. Eles queriam tudo que favorecesse a eles. E a Bíblia diz que quando Jesus começou a pregar um discurso muito duro, eles foram embora. E Jesus chega para os discípulos e diz assim: vocês também não querem ir embora? Vocês não querem também ir com eles? E Pedro se manifesta dizendo: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tem palavras de vida eterna para nós? E é esta palavra que eu ministro nesta noite. Quando nós nos prendemos no mundo, nós damos mais valor às coisas materiais, nós preenchemos o nosso tempo com as coisas materiais e nós vamos deixando Deus de lado. Deus, Ele fica de lado para que nós possamos, quando necessitar, quando precisar, quando tiver alguma coisa, uma causa impossível que não dá para nós, que o advogado não consegue resolver, que o médico não consegue resolver, então vamos procurar Ele. E vamos falar com Ele, vamos ver o que Ele pode fazer. Até porque a gente procura, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus do impossível. Então a gente vai atrás dEle para Ele fazer o milagre. Mas sabe o que Deus, Ele está falando conosco nessa noite? Sabe o que Ele ministra ao meu coração? É que Ele não quer Ele não quer você na presença dEle só quando as coisas estão ruins, não. Ele quer você, Ele quer eu na presença dEle todo tempo, todo dia, toda hora. Todos os tempos Ele me quer na presença dEle. Ele quer você na presença dEle. Aleluia. Oh glória. E não tem como ser cheio dEle se não estiver na presença dEle. Não tem como, aleluia,
aleluia, ser cheio do Espírito Santo se não estiver na presença dele. Nós vamos nos envolvendo com as coisas desse mundo, e há muita coisa para nos ocupar, e a gente deixa Jesus de lado. Olhe para mim, quanto tempo faz que você não ora? Eu sou do tempo que na casa do crente tinha um quartinho só para orar. Hoje não tem mais o quarto de oração. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Qual foi a última vez que você levantou e disse: hoje eu vou estudar a palavra de Deus? Enquanto Deus não falar comigo, eu não paro de estudar a palavra. Qual foi a última vez que você levantou de manhã e disse: hoje tem culto? E você já começa cantando, adorando, falando com Jesus, se prepara para vir no culto. Qual foi a última vez que você cantou no grupo de irmãs? Qual foi a última vez que você cantou no grupo de jovens? Qual foi a última vez que você veio no culto de oração e você sentiu Deus? Qual foi a última vez que você veio num culto de ensinamento da palavra de Deus? Qual foi a última vez que você veio, aleluia, num culto de escola bíblica dominical? Percebe? A gente vai se afastando. E a gente acha que só porque nós aceitamos Jesus, participamos da Santa Ceia, a gente vem no culto no domingo, já está tudo certo, Deus já está olhando para mim. Alguém diz assim: Deus sabe, Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou. Deus sabe, é por isso que Ele te trouxe você aqui nesta noite. Sabe? Ei, Ele tem saudade de quando você louvava. Ele tem saudade de quando você levantava de madrugada para falar com Ele. Ele tem saudade dos períodos que você passava na presença dEle chorando. Aleluia. Não buscando milagre, mas simplesmente porque o amor era tão forte que levava você até a presença dele. Simplesmente porque o amor, aleluia, era tão forte que você não conseguia ficar longe dele. E ele te trouxe aqui nesta noite para dizer para você que existe água para ser derramada sobre o sedente. E o Espírito de Deus, ele só é derramado naqueles que têm sede de Deus. E quem tem sede de Deus, busca Ele, procura viver na presença dEle. Ele tem rios para derramar em terra seca. Eu não sei que tipo de terra é você. Se ela for seca, oh, aleluia. Se ela é seca e faz tempo que você não consegue sentir Deus, há um rio que nasce no trono de Deus e que nesta noite está passando aqui dentro. Está, aleluia, derramando água sobre este lugar. Oh, aleluias. E se você é terra seca, Ele pode molhar você nesta noite. Esse rio passa por aqui nesta noite. Deixa eu dizer para você: levante a sua mão e sinalize para Deus. Diga para Deus: Deus, eu quero encharcar a terra com a água viva que o Senhor está derramando aqui nesta noite. Eu quero me encher do teu Espírito. Ele é poderoso. Oh, glória. Deixa eu dizer para você: terra seca não produz. Terra seca não tem vida. Não consegue produzir, não consegue gerar vida. Isso é uma notícia muito ruim. Mas sabe, se esse rio está passando aqui dentro,
as coisas podem mudar. Oh, aleluia, as coisas podem mudar. E não depende de Deus, depende de você. Eu não sei se você crê. Se você crê, há um rio passando aqui nesta noite, que nasce lá no trono de Deus. E se você crê, as águas deste rio, elas estão banhando este lugar. E você pode ser, aleluia, molhado por esta água. Você pode beber desta água, aleluia. Você pode, aleluia, ser restaurado nesta noite. E a terra que era seca pode voltar a produzir novamente. A terra que era seca pode voltar a ter vida novamente, a gerar vida novamente. A terra que era seca pode produzir novamente. E o Senhor Deus, esta noite, Ele abre os céus em direção desta igreja, e Ele derrama aqui, aleluia, do poder dEle sobre a sua vida. O propósito de Deus é levantar você novamente, é restaurar você novamente, aleluia, é fazer de você algo novo na presença dEle, aleluias. Seja cheio do Espírito de Deus nesta noite. Sabe o que eu acho interessante? Israel estava vivendo isso. Eles tinham perdido a presença de Deus. Tinham perdido a comunhão. Tinham perdido o prazer de poder estar na presença de Deus. E eles perdem isso porque deixaram Deus de lado. Passaram a se envolver com outros deuses. Quebraram as regras, quebraram os estatutos, as leis. Se afastaram de Deus. Eu amo, irmãos queridos, a palavra de Deus. Porque se você pegar a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, Deus nunca desistiu do homem. Deus nunca desistiu do ser humano. Se você pegar desde Gênesis, você vai ver que o propósito de Deus era que o homem vivesse na presença dele. E é por isso que Deus fez um jardim chamado Éden e colocou Adão lá. E toda tarde Deus ia lá passear com Adão e conversar com Adão. Esse era o propósito de Deus e sempre foi. O homem pecou, foi destituído. Ele trouxe a morte para a sua vida. Mas Deus não desistiu do homem. Deus não desistiu do homem. Olha aqui para mim. Se Ele não desistiu do homem, Ele não desistiu de você. Oh, aleluias. Talvez você está aqui nesta noite dizendo: eu não sei nem o que eu estou fazendo na igreja. Talvez já fazia tanto tempo que você não vinha à casa do Pai e você veio hoje. Talvez faz tanto tempo que você não consegue mais sentir a presença de Deus. E você tinha prazer quando louvava. Você tinha prazer quando ministrava. Você tinha prazer nos cultos de oração. Você tinha os dons do Espírito Santo. E a terra secou e perdeu-se tudo. Mas a boa notícia é que Deus não desiste de você. Ele não abriu mão de você, aleluia. Ei, aleluia. A igreja pode abrir mão, a família pode abrir mão, os crentes podem abrir mão, mas Ele não abre mão, aleluia. Ele não abre mão, e se Ele não abre mão, Ele tem um propósito com a sua vida, Ele tem um propósito com você, aleluia, no reino dEle, aleluia. Então Ele te trouxe nesta noite aqui para dizer para você que nesta campanha, aleluia, Ele é poderoso para restaurar a sua vida, Ele é poderoso para restaurar a sua família, Ele é poderoso para restaurar a sua casa. Não tem nada perdido, aleluia. Oh, sabe o que eu acho interessante?
é que nós temos facilidade para abrir mão, para entregar. Nós temos facilidade para desistir e para parar. Nós temos facilidade para largar. Mas Deus não. Isso é bom, irmãos. Você parou para observar o versículo? Eu derramarei do meu espírito na tua posteridade. E posteridade quer dizer um futuro que ainda está para vir. Um futuro que ainda está por vir. De repente você abriu mão do seu pai, da sua mãe. Não vejo progresso. De repente você abriu mão do seu filho, da sua filha. De repente você abriu mão, aleluia, da sua família, porque você não vê. Eu já orei tanto, de repente você parou de orar, porque você não vê acontecer. De repente você abriu mão por causa do seu esposo, da sua esposa. Você não vê acontecer nada. Mas Deus primeiro vai trabalhar na sua vida. Eu vou repetir para você. Deus primeiro vai trabalhar na sua vida. E depois que Ele trabalhar na sua vida, a promessa é: Ele vai derramar do Espírito dEle na futura geração sua. Oh, aleluia. Eu quero ousar da parte de Deus esta noite para dizer que há salvação para a sua casa. Há libertação para a sua casa. Há salvação para a sua família. Há um plano de Deus, aleluia, que pode ser concretizado a qualquer momento. O que é que Deus está dizendo para você? Não pare, não desiste, não abandone, não volta para trás. Não seja terra seca, não, aleluia. Volte a produzir vida. O Senhor quer usar você. O Senhor quer usar a sua vida. Então volte a produzir vida, aleluia. Porque quando você voltar a produzir vida, o Espírito de Deus que está em você, aleluia, Ele vai operar na vida dos seus, Ele vai operar na vida de outras pessoas, e você vai começar a produzir vida novamente, aleluias. Há um milagre de Deus liberado para a sua vida. Eu quero parar aqui. A não ser que o pastor diz: pode ir até amanhã cedo. Aí a gente vai. Eu quero parar aqui. Se coloque em pé, irmãos. Feche os seus olhos, feche ele, feche ele. Feche os seus olhos. Feche os olhos. Não é para conversar, não é para andar. Feche os olhos. Levante uma das suas mãos para o céu. A outra mão você coloca no seu peito. Deixa eu dizer para você que Deus sabe quem é você. Eu não sei, mas Deus sabe. E eu queria dizer para você o seguinte: olhos fechados, mão para o céu, mão no peito. Eu queria que você conversasse com o Pai agora. E que você falasse para Ele: meu Deus, eu estou aqui. Eu estou desse jeito, Senhor. Faz tanto tempo que eu não consigo sentir a sua presença. Fale para Deus. Faz tanto tempo que eu deixei de louvar o Senhor. Sabe quando bate aquela saudade do tempo que você cantava, do tempo que você adorava? Sabe quando bate aquela saudade? Às vezes quando bate a saudade, você vai, coloca a música na sua casa e você canta junto. Você chora.
Sabe quando bate aquela saudade dos cultos de oração, que você vinha orar e você tinha que trazer um lenço, porque era certeza que você ia chorar por causa da presença do Altíssimo na sua vida. Você entrava triste e saía daqui alegre, você entrava triste e saía feliz. Sabe quando bate aquela saudade, que uma palavra de Deus fazia com que toda a sua estrutura física ela fosse abalada? Sabe quando bate aquela saudade, que você começa a falar com Ele e você sente a presença dEle, parece que Ele está do seu lado, Ele está aqui nesta noite. E a Bíblia diz assim no Salmo 51, que Deus não resiste um coração aquebrantado e um espírito contritado. Então eu trago você para a presença dEle, para você falar com Ele. Feche os olhos e fale com Ele, sinalize para Ele, diga para Ele, não se importa com quem está do seu lado, simplesmente diga para Ele: não dá para continuar assim, Senhor, não dá para continuar assim, não dá, aleluia. Quem sabe o inimigo já disse para você que não adianta mais, que não tem mais jeito. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.